Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente ao YouTube do DD. Aqui a gente está no nosso projeto Alvo Certo, em que discutimos temas relevantes para as carreiras policiais, sobretudo de delegado de polícia. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do estado de Minas Gerais, e você me acha no Instagram, no @Prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, mas não deixa de seguir também o @Dedicação Delta. É lá que você ficará informado acerca das principais novidades, dos cursos, das aulas, de tudo o que te importa, fora as novidades do mundo das carreiras policiais do concurso público. A nossa sessão de comentários, como sempre, fica à tua inteira disposição para tirar as dúvidas, para colocar os comentários, as sugestões e para dizer tudo aquilo que lhe aprouver. Não deixa de seguir aqui o canal, segue a gente também lá no Instagram e manda o vídeo para todo mundo que compartilha a jornada de estudos junto contigo. Além disso, ativa o sininho para não perder as notificações. Vamos em frente. Bom, a mim me toca trazer aqui alguns temas de direito penal e eu hoje escolhi um relevante que para a gente fazer um certo aprofundamento. Não vou te dar exatamente um tema quente da jurisprudência, um tema quente da legislação, mas sim quero propor a você que nós façamos uma breve reflexão sobre um tema relevante que vai ser útil para a conformação do teu raciocínio e para te ensinar a pensar, além de ser útil também para provas discursivas e provas orais. O tema de hoje é o papel dos costumes no direito penal. De modo amplo, nós sabemos que os costumes estão abrangidos, seja para um lado, seja para o outro, pelo princípio da legalidade. Ou seja, você abre qualquer livro de direito penal, qualquer manual, qualquer resumo, qualquer sinopse, qualquer PDF, qualquer aula, e você, dentro do princípio da legalidade, encontrará os costumes, especificamente vinculados a uma particular dimensão do princípio da legalidade, a lex scripta, ou seja, a vedação de que aos costumes seja dado qualquer papel na criação de crimes e na fundamentação de penas, bem como no seu incremento. Dito de maneira mais simples, em direito penal, pautado pelo princípio da legalidade, o costume não cria crimes, o costume não aumenta penas e o costume não pode, em resumo, fundamentar qualquer consequência jurídico-penal desfavorável ao indivíduo. A maioria dos candidatos simplesmente pararia aqui, numa pergunta de prova oral que te fosse feita nos seguintes termos: candidato, qual é o papel dos costumes em direito penal? Eu tenho arguído muitos candidatos que farão as provas orais para os próximos concursos de delegado de polícia e todos eles param aqui. Excelência, os costumes em direito penal não podem fundamentar os crimes, não podem criar novos crimes, não podem aumentar as penas e, em resumo, deles não se pode extrair qualquer consequência negativa para o agente. Pois é, mas isso aqui é uma pequeníssima coisa. E, portanto, eu quero discutir contigo algumas funções dos costumes em direito penal que vão permitir que você enxergue a coisa de modo muito mais amplo, desenvolvendo assim o seu raciocínio e percebendo que os costumes têm muito mais relevância do que só essa magérrima repercussão no princípio da legalidade. Bom, veja você. Comecemos, então, discutindo a primeira das funções do costume, que é a função criminalizante. Como você sabe, ela não é aceita pela nossa literatura dominante, pela nossa jurisprudência pacífica e menos ainda no nosso arcabouço normativo jurídico penal. A Constituição e as legislações proíbem que, sem dúvida, qualquer consequência jurídico penal adversa, ruim para o agente, advenha de uma prática costumeira, de uma prática consuetudinária. Os costumes, porém, têm algumas dimensões históricas que vão tergiversar com essa função criminalizante. Vamos examinar isso aqui em 2 pontos. O primeiro é: por que nós não admitimos uma função criminalizante expressa dos costumes? Bom, é muito simples. Se o princípio da legalidade cumpre, desde Anselm Feuerbach, a ideia da prevenção negativa, da prevenção geral negativa através da pena, é muito óbvio que a função do princípio da legalidade é realizar essa coação psicológica em detrimento de todos os sujeitos integrantes de um grupo social. Em outras palavras, ao princípio da legalidade toca fazer a ameaça de pena àqueles que desejam cometer um crime, para que alguém se sinta coagido pela ameaça de pena e assim não delinqua. É preciso que todas as consequências jurídico-penais dos seus atos estejam positivadas no instrumento legal que faz essa ameaça, de modo que a proibição de que dos costumes decorra uma consequência criminal, uma consequência criminalizante, é uma consequência básica da
formulação moderna do princípio da legalidade. Isso, porém, significa dizer que os costumes não têm nenhum papel na criminalização? Isto aqui estaria errado, e é o segundo ponto dentro dessa primeira questão. Os costumes podem ter inúmeros papéis dentro do processo complexo de criminalização. Pensemos, por exemplo, na seguinte situação histórica. Seria possível criminalizar um ato contra os costumes? Em outras palavras, um costume, uma prática consuetudinária, uma prática costumeira, poderia ser um tipo penal? Ou, trazendo isso para uma outra pergunta, que no final vai querer dizer a mesma coisa, é possível que o costume seja um bem jurídico penal? Para fazer essa discussão, nós precisamos examinar um pouco de alguns aspectos, tanto históricos quanto político-funcionais do direito penal. Não tem nada de político partidário nisso, não se preocupa. É só político no sentido de um direito penal pensar para um grupo social que se organiza politicamente. Historicamente, os costumes sempre foram, aspas, um bem jurídico. Ou seja, a história do direito penal, e não somente na modernidade, mas também na Idade Média, também na Antiguidade, é uma história de criminalização de atos contra os costumes. No direito de tradição romano-germânica, como é o nosso, ou seja, que vem do direito romano e depois vem do direito alemão, os costumes foram sempre eleitos como um objeto de proteção jurídico-penal. De modo que tanto Roma quanto a Alemanha, e aí eu estou falando desses dois momentos, né, por conta da nossa tradição romano-germânica, tinham infinitas leis que criminalizavam, aspas, crimes contra os costumes. Entre nós, isso aqui vira os delitos policiais ou os crimes contra a polícia, que em 1941 se transmutaram nas contravenções penais. A fundamentação para a criminalização de atos contra os costumes chegou até a nossa legislação bem recente nos crimes sexuais, que só muito recentemente passaram a ser concebidos como crimes contra a dignidade sexual, mas, antes disso, eram concebidos como crimes contra os costumes. Isso tem um aspecto histórico bastante fácil de perceber. A criminalização de um ato que atenta contra uma prática consuetudinária tende a preservar uma característica social daquele mesmo grupo social. Se nós temos uma prática costumeira reiterada, uma prática que tanto do ponto de vista subjetivo quanto do ponto de vista objetivo, comum, reiterada, ano após ano, década após década, milênio após milênio, centúria após centúria, essa prática, ela mesma conforma a estrutura social de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. De modo que é muito lógico criminalizar um indivíduo que atenta contra essa imagem social. Não é por outro motivo que o funcionalismo sistêmico, baseado nas ideias de Gunther e Jacobs, não teria grandes problemas em justificar que sim, seria possível criminalizar um ato contra os costumes. Se nós pensarmos isso, porém, sob a perspectiva do funcionalismo racional teleológico redutor de Klaus Roxin, os costumes tendem a ser rechaçados como bens jurídicos, porque eles expressam não necessariamente um bem da vida, não necessariamente um ente jurídico necessário para a proteção da vida e dos direitos das pessoas, mas sim uma imagem social. Veja como aqui os dois funcionalismos penais podem assumir, cada um, consequências diferentes do seu modo de ver. O funcionalista sistêmico, para o qual o direito penal tem uma função de manter o poder punitivo tem uma função de manter a rigidez da norma e assim manter a sociedade como ela está. A criminalização dos costumes tem um papel relevante. Para o funcionalismo teleológico de Roxin, não. E aí um costume não pode ser eleito de regra como um bem jurídico. Há algumas exceções particulares a isso, mas aí nós entraremos num tema por demais acadêmico. E se nós ainda levarmos em conta algumas ideias que floresceram na Alemanha a partir do século XX, o costume, além de um bem jurídico, também poderia ser a fonte do direito. Essas são ideias atribuídas, sobretudo aos penalistas nazistas, e, portanto, são ideias que têm que ser vistas com muitíssimos temperamentos, e nós temos que, então, ter um enorme cuidado com elas. A maioria dessas ideias levou ao maior genocídio da história dos tempos e não é sequer digna de menção. Mas esta específica pode nos dar um glimpse, um vislumbre sobre como os penalistas alemães dessa época enxergavam o costume. A noção de que as práticas consuetudinárias fundamentam todo o direito permitiu que,
durante quase todo o período do sistema neoclássico, alguns penalistas dissessem que o direito deveria ceder aos costumes e que, portanto, a legislação tinha um papel menos importante do que os costumes, à medida que o direito real, o direito ético, o direito justo, o direito verdadeiro estava nas práticas reiteradamente realizadas pelos membros da sociedade. Se todo mundo tinha uma prática reiterada e todo mundo queria, do ponto de vista subjetivo, que aquela prática fosse o direito colocado, então a legislação que contrariasse essa prática era ela inválida e não o costume. Eu trago esses eventos para dizer que se hoje, entre nós, o papel criminalizante do costume é rechaçado a partir da nossa interpretação do princípio da legalidade, isso nem sempre foi assim e é sempre interessante compreender os elementos históricos, os elementos políticos funcionais, ou seja, a visão do funcionalista, a visão do outro funcionalista, para entender de onde nós viemos e onde nós chegamos. Então, se hoje a função criminalizante dos costumes é rechaçada, isso nem sempre foi assim, e na realidade essa é uma coisa bastante nova, bastante moderna. Se nós olharmos para a história do direito penal, ele não somente se fundamenta nos costumes, como ele criminaliza ofensas contra os costumes, entende o costume como um bem jurídico e tem uma visão muito mais deferente ao costume nesse ponto. Bom, com relação então a essa função criminalizante histórica dos costumes, nós precisamos saber um pouco desse percurso interessado. Existiria também uma segunda função relevante dos costumes que cabe a nós conhecer. Ela é o contrário da primeira e se cuida de uma função descriminalizante. No seguinte sentido, pode um costume descriminalizar um ato que é criminalizado? Nós temos aqui uma correspondência dogmática fortíssima com a teoria ou o princípio da adequação social da conduta ou da adequação social do comportamento, que em resumo prescreve o seguinte: não cabe manter a tipicidade material de um delito quando o fato, apesar de ser danoso, é fruto de uma conduta que é socialmente aceita. Se é socialmente aceita, nós precisamos levar em conta o costume daquele grupo social na interpretação daquela conduta. Trata-se de uma conduta socialmente aceita. Se ela é uma conduta socialmente aceita, ela não pode ser criminalizada, ainda que ela produza um resultado relevante. Perceba como, nesse aspecto, a adequação social da conduta é o contrário, é a moeda invertida da insignificância. O que é que diz a insignificância? Esse princípio, que também é relevante, prescreve o seguinte: nós temos uma ação que é socialmente desvalorada, como por exemplo a subtração da coisa alheia móvel, mas nós temos uma consequência dessa ação que é um resultado não socialmente desvalorado, um resultado de pouca monta. A minha ação de subtrair o patrimônio de outrem é desvalorada. O resultado que dela advém não é, porque eu subtraí tão pouquinho que nós dizemos que essa ação é insignificante. A adequação social da conduta prescreve o contrário. O resultado pode ser significativo, mas a minha ação não é. Portanto, e aqui fica uma dica para examinar distintivamente a insignificância e a adequação social, pensa a adequação social pelo ponto de vista do desvalor da ação e a insignificância pelo ponto de vista do desvalor do resultado. Nesse sentido, a adequação social dirá então, olha, se uma ação não é socialmente desvalorada, essa ação não pode ser criminalizada. Nesse sentido, nós poderíamos conceber uma função descriminalizante aos costumes, que é manifestada dogmaticamente pelo princípio da adequação social. Embora a adequação social seja amplissimamente aceita na literatura crítica e na doutrina aprofundada, e desde Welzel ela assume um variado papel na dogmática, já foi causa de exclusão da ilicitude, já foi causa de exclusão da culpabilidade, já foi causa de exclusão da tipicidade material, já foi elemento interpretativo restritivo do tipo penal, hoje ela varia entre um princípio de interpretação do tipo e uma causa de exclusão da tipicidade material de um fato. Mas, bom, embora isso seja amplamente aceito na doutrina crítica, a jurisprudência tem maus olhos para a adequação social da conduta. Em duas oportunidades, os tribunais superiores manifestaram um entendimento bastante claro, rechaçando-a. E aí eu destacaria essas duas oportunidades para você. A primeira, nós a conhecemos através da súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça. Ela tem esta redação:
presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. É aquela velha situação em que um camelô, um vendedor ambulante, expõe assim na rua vários CDs de música pirata, de filmes piratas, de jogos de videogame e por aí vai. O que no Brasil tem uma longa história e é muito comum a depender do lugar. Houve, então, o seguinte questionamento. Olha, se isso é tão comum assim, isso é uma conduta socialmente aceitável. E se é socialmente aceitável, não há base para criminalizá-la, de modo que seria atípica essa ação, sob o ponto de vista do artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, que é uma conduta que tipifica um delito, em realidade, de violação de direito autoral. Diz o tipo: violar direitos de autor e os que lhes são conexos. É o caput. E aí, quando vamos para o parágrafo 2º, diz: na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete, ou executante, ou do direito do produtor do fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Moral da história: segundo o STJ, isso está manifestado na súmula 502, o costume não tem o papel descriminalizante com relação ao 184, parágrafo 2º do Código Penal. O Supremo também teve oportunidade de se manifestar sobre essa função descriminalizante dos costumes no delito do artigo 229 do Código Penal, a casa de prostituição, que tem esta redação: manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Supremo Tribunal Federal e STJ, portanto, rechaçam a aplicação da teoria da adequação social. Vamos examinar o fundamento básico dos dois tribunais. É este aqui, a seguinte frase: o costume em direito penal não revoga a lei penal. Portanto, não se admite a teoria da adequação social nesses dois fatos e, em resumo, em outros também. Isso está certo? Putz, não está. E não está certo porque nem o Supremo, nem o STJ compreenderam exatamente do que se trata essa função descriminalizante dos costumes. Veja, é óbvio que o costume não revoga a lei penal. É óbvio que a única coisa que revoga uma lei penal é outra lei penal. O problema é que a função descriminalizante dos costumes não tem nada a ver com revogar ou não revogar um tipo. Esse é um problema de escala pontiana, né? A lei é existente, é válida e é eficaz. Nós não estamos falando da revogação dessa lei. Nós estamos falando de um outro momento da escala pontiana, que é a sua validade. Os nossos colegas penalistas neocantianos, e nisso eles têm mérito, deixaram bastante claro nas suas doutrinas que toda norma jurídica pressupõe antes uma norma cultural, ou seja, toda norma de direito só é válida se ela tem como fundamento uma norma de cultura, se ela se ampara num elemento cultural da sociedade que lhe dá validade. A função descriminalizante dos costumes funciona aqui. Ela está aqui, na norma de cultura que dá fundamento à existência, à validade ou à eficácia de uma norma jurídica, mas especificamente nesse ponto, a validade. De modo que se uma certa conduta já não é mais culturalmente reprovada, a norma jurídica que estabelece sobre ela uma sanção perde a validade. Porque só é dado ao Estado criminalizar algo que é cultural, socialmente, gregariamente, dito como desvalorado. Não faz nenhum sentido que o Estado possa criminalizar um determinado comportamento, sendo que aquele comportamento não é visto como delitivo, como reprovável, como mal, como ruim, sob qualquer ponto de vista, pela sociedade. A função descriminalizante dos costumes, portanto, que dá origem à aplicação e à construção do princípio da adequação social, diz o seguinte: olha, sempre que o magistrado realiza a criminalização de um fato, ele precisa saber se a sociedade vê aquele fato como delitivo. Para que haja uma correspondência de validade entre a norma de direito e a norma de cultura. Se não há essa correspondência, é porque a norma de cultura que dava fundamento para a validade da norma jurídica já não mais existe. E essa norma jurídica perdeu, então, o seu substrato cultural, social de validade, de modo que ela não é mais uma norma
válida. Perceba como isso não tem nada a ver com um argumento, tanto com devido respeito, claro, devido e merecido aos tribunais superiores, mas com os argumentos tanto do Supremo quanto do STJ. A gente não está falando que uma lei, que o costume revogou a lei, pelo amor de Deus. A gente está falando de uma lei que perdeu o substrato de validade, porque a compreensão social mudou. E aí, essa nova compreensão social. E aí, lembremos, né? O Supremo mesmo tem uma farta jurisprudência no sentido que as mudanças da sociedade têm que ser levadas em conta pelo direito. É por esse motivo que a Corte admite as mutações constitucionais no controle de constitucionalidade, dentre mais. Moral da história. Quando nós pensamos na função descriminalizante dos costumes, ela é existente, ela é amplamente validada perante o princípio da legalidade e na doutrina crítica ela é justificada, mas o Supremo e o STJ não a aceitam de regra, dizendo que, aspas, o costume não revoga a lei penal. Existe mais uma função relevante dos costumes, é a função interpretativa. Nós não conseguimos interpretar alguns tipos penais sem recorrer expressamente a costumes. Como é que a gente sabe se um ato é obsceno ou não para dizer que comete um crime de atos obscenos determinada pessoa? Nós certamente concordaremos que hoje o show de uma famosa cantora pop que se apresentou em Copacabana há algum tempo atrás, a Madonna, hoje não é absolutamente, de forma nenhuma, criminalizado como um ato obsceno. Nem tem que ser. Porque a sociedade de hoje não enxerga aquelas manifestações culturais como obscenas. Mas se nós submetêssemos o show da Madonna a uma plateia ali pela época do Código, da década de 40, a Dr. Getúlio Vargas, a Francisco Campos, talvez até a Nelson Hungria e outros, não haveria quem faltasse, não faltaria quem enxergasse no show da Madonna vários atos obscenos que poderiam ser, inclusive, enquadrados no tipo penal correspondente que está descrito no tipo, vamos fazer a leitura, no tipo do 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Nós não conseguimos interpretar esse tipo sem fazer referência e levar em conta uma prática costumeira, que é datada no tempo, que é datada no lugar, que faz parte do compartilhamento da mentalidade consuetudinária por uma sociedade, por um grupo social. O tipo seguinte, que é o 234 do Código Penal, tem a mesma lógica. Estou me referindo ao delito de escritos ou objetos obscenos. Diz o tipo: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Não conseguimos compreender o que seria um escrito obsceno, um objeto obsceno, sem nos referirmos a práticas consuetudinárias, a práticas costumeiras. E há ainda uma variada gama de delitos que devem ser interpretados a partir de uma lógica costumeira. Vamos agora ao delito do artigo 247 do Código Penal, que tem a seguinte redação. Vou ler para você. Permitir a alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, primeiro, frequente casa de jogo ou mal afamada. Como é que nós sabemos o que é uma casa mal afamada? De má fama. Como é que nós sabemos da fama? Recorrendo aos costumes. Ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Olha a redação. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor. Como é que a gente sabe o que ofende o pudor de um adolescente, né? Tem que ver qual é o costume desse adolescente. Qual é o costume dos adolescentes hoje? Qual era o costume dos adolescentes na década de 40? Moral da história: se a função criminalizante dos costumes não é aceita, se a função descriminalizante dos costumes é doutrinariamente aceita, mas jurisprudencialmente não, a função interpretativa deles certamente é aceita. E, aliás, não somente é aceita, como ela é indispensável. Nós nem mesmo conseguimos interpretar certos tipos penais se não for através dos costumes. Eu destacaria ainda para você uma quarta função relevante dos costumes, que eu tenho chamado de função configuradora. Ela não se aplica na parte especial, mas sim na parte geral. E se essas outras duas primeiras funções têm um rechaço jurisprudencial e legal,
e a terceira é aceita, a quarta também é plenamente cabível. Aplicar os costumes como elementos configuradores de algumas categorias da parte geral não nos dá nenhum problema. Nós podemos recorrer a práticas costumeiras, por exemplo, para delimitar exatamente quais são os deveres jurídicos de cuidado violados por um delito culposo. Nada nos impediria de recorrer a uma prática costumeira da medicina, que é uma prática de cautela amplamente aceita, amplamente reiterada, todos os médicos fazem, todos os médicos conhecem, para dizer, olha, o médico que descumprindo vários outros deveres jurídicos, também podendo realizar essa prática costumeira aqui, devendo fazê-la, se desvencilhou dela, e isso então contribui como um argumento a mais para somar a violação do dever de cuidado de um eventual delito de homicídio culposo no exercício da medicina. Ao mesmo tempo, os costumes podem ser utilizados, na parte geral, para delimitar se um erro de tipo ou de proibição era mais ou menos evitável num determinado caso concreto. Se isso é verdade, nós também podemos utilizar o costume para fundamentar o quanto mais ou menos era poderoso o elemento cognitivo do dolo, a consciência a qual se somará depois a vontade de uma ação dolosa. Isso tudo pensando na parte geral em teoria do delito. Podemos pensar numa função positiva dos costumes também na teoria da pena, na parte geral? Claro que sim. O artigo 66 do Código Penal admite as atenuantes inominadas. Nada impediria que o juiz reconhecesse, através dessa função configuradora dos costumes, que uma prática costumeira, apesar de não ser admissível, porque há sobre ela a legislação penal criminalizante, poderia justificar se o agente atuou de acordo com essa prática costumeira e se ela é verdadeiramente uma prática consuetudinária, multirrepetida, que o agente mereceria o benefício do artigo 66 do Código Penal. É claro que, pensando em parte geral e teoria da pena, essa função configuradora somente pode ser utilizada em benefício do réu. Jamais seria válido, jamais seria correto, jamais seria adequado admitir que em costume pudesse fundamentar uma agravação de pena, mas uma atenuação, sim, não haveria nisso problema nenhum. E por um motivo muito simples. Os princípios, sobretudo da legalidade, onde nós encontramos a disciplina dos costumes, servem para proteger as liberdades do indivíduo frente ao Estado, e não para proteger o Estado acusação, o Estado juiz, o Estado execução da pena, contra o indivíduo. É ao contrário, os princípios servem para proteger o indivíduo frente ao Estado, de modo que certas flexibilizações para aumentar o espectro de liberdade das pessoas são admissíveis pela doutrina mais crítica. Do ponto de vista, portanto, do direito penal material, essas 4 funções do costume nos permitem discutir muitas e muitas coisas. A própria jurisprudência do STJ tem levado em conta várias dessas particularidades para fazer a discussão sempre tormentosa acerca do debate sobre se sim ou não o costume de manter relações sexuais ou de manter pseudo-namoros entre um indivíduo maior de 18 anos e outro indivíduo ali de 13 anos e quase 14, em alguns lugares do país em que não há violência entre esses dois indivíduos, não há constrangimento físico ou moral, não há força de qualquer natureza, ao consentimento da família, à fiscalização da família e outras situações, se o costume poderia justificar a não criminalização excepcional do artigo 217-A do Código Penal. Há alguns precedentes do STJ nesse sentido, outros não vêm nesse sentido, mas alguns sim. Você sabe que essa é uma discussão muito nova que está candente nos tribunais superiores. Isso tudo pensando em direito penal material. Se a gente leva a discussão para o âmbito do direito processual penal, aí sim os costumes são bem relevantes e lá eles são aceitos. A gente pode pensar, por exemplo, no costume jurisprudencial, que é a tradição de seguir os próprios precedentes. A partir de 2015, com a adoção do sistema precedencial pelo Código de Processo Civil de 2015, o processo penal também foi profundamente afetado e criou-se, ou
está se tentando criar uma verdadeira cultura de precedente no processo penal que leva em conta, sem dúvida, o costume jurisprudencial. Os costumes em processo também podem ser utilizados para densificar conceitos jurídicos abstratos, como a ordem pública, que, uma vez violada, garante e fundamenta a prisão preventiva, dentre mais. Se nós levarmos em conta, esse também é um tema bastante relevante para as carreiras de delegado, a possibilidade da autoridade policial realizar o controle de convencionalidade, o que vem sendo comumente aceito e justificado pela literatura crítica, inclusive pelo professor Valério Mazzuoli, um dos grandes defensores e idealizadores do controle de convencionalidade no Brasil, nós também podemos conceber uma função processual dos costumes. Se nós nos referimos a costumes internacionais protetivos e ampliativos de direitos humanos, eles são fontes do direito internacional e assim podem ser utilizados pela autoridade policial e também pelos juízes, também pelos promotores, e nos termos do que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por quaisquer autoridades vinculadas, direto ou indiretamente à persecução penal, como fonte do direito de proteção, do direito internacional de proteção de direitos humanos, para que seja realizado o controle de convencionalidade de um ato normativo doméstico ou de uma prática penal, processual penal doméstica. De modo que voltamos ao início do nosso encontro. Qual é o papel dos costumes no direito penal? Bom, há certamente muitos deles, e ainda que essa pergunta não seja feita de maneira direta assim, é bem útil conhecer algumas linhas de raciocínio que podem aumentar a tua base, fortalecer o teu juízo crítico sobre alguns temas e assim facilitar a apreensão de certos temas. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço. Até lá. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no @dedicaçãodelta e no @profrodrigobarcelos com 2 L's.